Glórias a Jesus. Eu recebi agora à tarde na minha casa a visita de uma prima minha, né? E com seu marido. Então foi uma tarde. Hoje foi um dia muito diferenciado, né? Foi um dia abençoado, né? Eu acordei de manhã cedo, lembrando que eu tinha sido convidado para um podcast, né? Hoje de manhã cedo. Já fiz um outro podcast, mas esse é um podcast diferente, porque eu ia fazer um podcast com o patrão da minha filha, né? Que é um advogado, né, conhecido na cidade. Inclusive ele tem um escritório em Tijucas, Brusque e São João Batista, né, o Dr. Moraes. E eu tinha sido convidado para esse podcast já há mais de um mês. E isso é uma experiência diferente, né? Porque é um advogado, uma pessoa que eu ainda não tenho tanta intimidade. E foi tremendo, assim, a forma que Deus nos guiou. Já está nas plataformas digitais, depois vai entrar no meu canal do YouTube também. Foi tremendo. Dali eu saí do podcast e fui para a reunião dos pastores de Canelinha, da reunião dos pastores que a gente está reunindo, e lá a gente ficou tipo das 10 e pouquinho, que eu cheguei um pouco atrasado por causa do podcast, até 1 da tarde, né? E a gente ficou ao redor de uma mesa assim, e ninguém queria ir embora, né? Porque quando Deus está fluindo ali é tremendo, né? Deus quer tanta unidade que quando a gente está em unidade, interdenominações, eu estou falando, há um fluir do Espírito diferente, né? E ali a gente foi muito edificado, trocando experiências. Estávamos em poucos, né? Mas foi bênção. E aí eu já recebi um convite para pregar na igreja do pastor. Aí esse pastor recebeu o convite para pregar na igreja do outro. E eu convidei o outro para pregar na minha, né? Nossa célula. E aí todo mundo se convidou e foi algo tremendo, né? Dali eu fui visitar. Eu sabia que essa minha prima estava na casa dos meus pais, tinha almoçado lá. Dali a gente saiu para ir no cemitério para poder colar a plaquinha no túmulo do meu tio que faleceu quase um ano. Depois eles foram a gente foi fazer uma visita na casa dos meus tios, outro tio meu lá da cidade de São João. Tem uma tia minha que está muito doente, ela está com mal de Parkinson, né? Então quem sabe o mal de Parkinson é uma situação meio complicada. Então a gente esteve lá visitando, oramos por ela, por essa minha outra tia. Ganhamos de presente para levar para casa, né? 1 litrão de caldo de cana cada um, porque lá o meu tio faz caldo ele tem muita plantação de cana, então ele faz assim tonel de caldo de cana, né? Aí cada um levou 1 litrão de caldo de cana para casa. E aí passei na padaria, comprei tudo do bom e do melhor, marquei na conta e fiz o café da tarde, né? Porque eu ainda tenho os meus pais vivos, né? Pela bondade e misericórdia de Deus, tenho os meus sogros vivos, né? Mas eu fico pensando que deve ser uma experiência muito difícil, né? Perder um pai, perder uma mãe, principalmente quando é jovem, né? E o meu tio era muito jovem ainda, né? Não tinha 60 anos ainda. Então, se a gente, claro, nós somos cristãos, a gente sabe da vida eterna. A gente sabe da vida eterna. A gente sabe que morreu em Cristo, está salvo, né? E glórias a Deus, foi morar com Deus e nós vamos poder vê-lo novamente, nós queremos assim, né? Mas a dor da despedida, não tem como a gente não ter, né? Uma filha para um pai, né? Eu fico imaginando que deve ser algo assim que só o tempo, né? Para ter uma restauração total da alma, né? E eu ali naquele momento, eu queria de alguma forma fazer o meu melhor, né? E aí passei na padaria, comprei tudo do bom e do melhor, fiz um cafezinho caprichado, minha esposa já deu a dica, não faz chafé, né? Aí eu já botei um pouquinho de café a mais para não dar chafé. E caprichei, fiz uma mesa, preparei a mesa, peguei um potinho de cada coisa, e botei o potinho do pão de queijo, o potinho do pão, o potinho disso, o potinho daquilo. Meu, foi assim, né? E ainda no final dei um presente para ele e um presente para ela, né? E coisa maravilhosa é a gente poder servir, né? Coisa maravilhosa é poder fazer algo por alguém.
Nós nascemos para isso, né? Tem uma música do pastor Fernandinho que eu comentava essa semana com alguém. Se não for para te adorar, para que nasci? Se não for para te servir, o que eu estou fazendo aqui, né? Então, para isso a gente nasceu, para adorar, para servir, e é maravilhoso. Né? É maravilhoso poder servir pessoas, né? Ajudar pessoas. Eu não considero que eu tenha assim, o dom da hospitalidade, embora que a hospitalidade ela é requerida de todos os pastores, né? Está na Bíblia, né? É requerido, como é que chama? É um requisito para ser pastor, né? E ali hoje eu dei o meu melhor, né? Então, glória a Deus, estou plantando, daqui a pouco vem as colheitas. Aleluia. Mas, amados, passou muita coisa na minha mente sobre o que eu poderia ministrar aqui hoje à noite. Mas quando eu vinha para cá, eu venho sempre de Tijucas, de São João até Tijucas orando, né? Esses 25 quilômetros são 25 quilômetros de oração. Vocês não me veem muitas vezes orando aqui, né? Ao respeito, né? Mas hoje que eu já venho orando de casa, né? Eu já venho orado, né? Dificilmente eu chego na igreja sem ter orado antes. Eu nunca faço isso. Se um dia vocês me verem orando aqui, é porque não consegui orar no meio do caminho, ou eu cheguei aqui meio perturbado, estou no meio de uma guerra, aí sim, aí eu vou dobrar o meu joelho, Senhor, eu quero a tua paz, porque sem paz ninguém pode pregar o evangelho da paz, né? Mas eu já venho orado, né? E no meio do caminho, Deus encheu o meu coração de uma palavra que Deus ministrou ao meu coração essa semana, uma palavra que eu já ministrei muitas vezes, mas que, por tudo que eu vi Deus fazer nos últimos dias, eu diria para vocês, sem medo de errar, que essa palavra é o que a gente chama de palavra rema. Pastor, o que é uma palavra rema? Né? É aquela palavra-chave para um momento chave que a gente está vivendo, que se chama hoje. Amém? Então vou convidar você a abrir a Bíblia e no livro do profeta Isaías 43. Essa palavra é uma palavra pastoral, o que vai fazer muito bem, né, ao teu espírito nessa noite. Amém. Livro do profeta Isaías 43, versículo 18 e 19. É só isso. Hoje a minha esposa está aqui, né? Que benção, né? Deu uma passadinha, já ficou. A maior alegria do pastor é quando a família dele está no primeiro banco, né? Porque a nossa maior carta de recomendação é ver a nossa família servindo ao Senhor, né? Eu falava, acho que ontem à noite na nossa célula lá em São João, que alegria os meus pais alcançaram, né? De ver hoje todos os seus filhos pastores, todas as noras servindo a Deus, todos os netos vindo no caminho do Senhor. Então, que essa dádiva que os pastores de vocês, né, pastor Dalci, pastora Mena, já alcançaram, né, que todos nós possamos alcançar, né? Porque é a maior bênção que alguém pode alcançar, é ver toda a sua casa servindo ao Senhor, amém? Isaías 43, 18 e 19. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Vede, eu faço uma coisa nova, que está saindo à luz. Vocês não estão percebendo? Porém, um caminho no deserto e rios no ermo. Amém? Os animais do campo me servirão, os chacais e as corujas, porque porei águas no deserto, rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, povo que formei para mim, para que me desse louvor. Vou repetir o versículo 18 e 19. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Vejam, eu faço uma coisa nova, que está saindo à luz. Não a percebeis? Amados, Deus, nesses últimos dias, tem escancarado para mim,
Uma coisa é você ouvir uma palavra como essa, e outra coisa é quando você vê com os teus olhos Deus fazendo algo novo. Quantos aqui têm percebido que Deus está fazendo algo novo na terra? Tem mais alguém aqui que está percebendo? Amém. Deus está fazendo algo novo. Nós startamos uma estação nova. Quem é sensível às coisas espirituais, quem é sensível ao mundo espiritual, já deve ter percebido que nós inauguramos uma nova estação. Deus está trabalhando e está começando algo novo. Nós não somos daqueles que andamos por vista, nós andamos por fé. E para quem anda por fé, pouco interessa o que está acontecendo no governo brasileiro, pouco interessa o que está acontecendo no poder econômico brasileiro. Não que isso não seja importante, não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que quem anda por fé não está muito preocupado com aquilo que você está vendo, ouvindo na mídia podre que a gente tem hoje aí. Porque quem anda por fé sabe que Deus não depende de nada que é terreno. Deus não depende de quem está no poder. Porque Deus, se Ele quiser, no estalar de dedo, Ele muda tudo. Ele tira quem está no poder, Ele subsiste e coloca outros. Quem já leu o livro de Daniel sabe o que eu estou falando. A Bíblia diz que Ele destitui reis, Ele estabelece reis, Ele muda os tempos, as horas, as estações, e Ele continua no poder. Nós servimos a um Deus que nunca saiu do trono. A Bíblia diz no Salmo que Ele reina sobre todos os reinos. Então, as pessoas, muitas vezes, até os crentes, parece até que alguns crentes esqueceram a Bíblia, desaprenderam, porque às vezes a gente vê assim uma preocupação demasiada com quem está no poder, e humano, terreno, eu falo do legislativo, executivo, judiciário, e a gente acaba meio que tendo uma amnésia, esquecendo que quem está no poder dos poderes, nunca deixou de estar e nunca vai deixar, é Deus. Só para refrescar a memória, porque vai ter alguém aqui que ainda não decorou esse versículo, abre lá, Salmo de número 103. Salmo de número 103, versículo 19. Salmo 103. Salmo 103, versículo 19. Está escrito ali: o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. Tem um provérbio que diz: como ribeiros de águas é o coração do rei nas mãos do Senhor. A tudo que ele quer, ele inclina. Quem é que endureceu o coração do faraó? Deus. E vocês acham quem é que endurece o coração de Alexandre de Moraes? O capeta? Pense como você quiser. Mas a minha Bíblia diz que quem controla tudo e todos é Deus. Ele estabeleceu o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. Deus tem acesso a tudo e a todos. Então Deus não perdeu o controle. A única coisa que Deus não mexe é no nosso livre-arbítrio. Isso Ele não mexe. Ele deixa você fazer suas escolhas, tomar suas decisões. No entanto, a Bíblia diz em Jó capítulo 42 que os planos de Deus não podem ser impedidos. Aquilo que Deus estabeleceu vai acontecer. Ninguém tem capacidade de impedir os planos de Deus. Aquilo que Deus desenhou para a tua vida, aquilo que Deus projetou para a nossa vida, nem o inferno inteirinho consegue impedir. Não tem. Porque o que Deus determinou a nosso respeito vai se cumprir. O diabo querendo ou não querendo. Davi falou no Salmo 139,
quando eu ainda era uma substância informe no ventre da minha mãe, todos os meus dias já estavam escritos. Então, tudo que Deus escreveu acerca de nós vai se cumprir. Amém? Claro, nós temos que fazer a nossa parte, né? Temos que cooperar com Deus, né? À medida que o Senhor vai mostrando para nós mudanças que nós precisamos fazer, decisões que nós precisamos tomar, nós temos que colaborar com Deus, né? Aceitar o caminho que Ele está mostrando, né? E corresponder. Deus está dizendo para nós nessa noite: não lembreis das coisas passadas e nem considereis as antigas. Amados, se tem uma coisa que nesses muitos anos servindo a Deus, eu tenho percebido como que repetidas vezes Satanás, ele usa essa arma de tentar fazer a gente olhar para trás. Tentar fazer a gente se alimentar de um passado. Ou principalmente quando esse passado não foi bom, né? E a palavra de Deus diz que aquele que lança a mão do arado e olha para trás não é apto para o reino do céu. Outro dia eu ouvi alguém dizer, não sei se foi a pastora Mena, né? Ou a pastora Alice, que o carro ele tem um para-brisa enorme e um retrovisor bem pequenininho. Assim, nós deveríamos olhar muito mais para frente do que olhar para trás. Retrovisor a gente usa em alguns momentos, mas a maior parte do tempo, quando a gente está dirigindo, a gente está olhando para frente. E Deus quer nos levar para frente. Nós precisamos, de uma vez por todas, parar de olhar para trás. Por que é tão perigoso olhar para trás? Principalmente se lá no passado algumas coisas não deram muito certo. Porque o diabo ele sempre vai tentar nos convencer que o nosso futuro pode ser tão pior quanto já foi lá no passado. Se você teve uma decepção, se você foi ferido, se você foi traído, se você foi machucado, se pisaram em você, se humilharam, se te desprezaram, o diabo, principalmente na caminhada com Deus, ele vai dizer, vai se repetir, vai acontecer de novo. Até que ponto vale a pena, né? Vou seguir essa caminhada com Deus, para daqui a pouco ali na frente eu vou ser traído de novo, ali na frente eu vou ser machucado de novo, ali na frente eu vou me decepcionar de novo. Vale a pena? Será? Sabendo que isso vai acontecer. O diabo ele quer plantar na nossa mente uma ideia de que coisas ruins que aconteceram no passado não vão se repetir. Mas Deus nessa noite me trouxe aqui para dizer que Deus está começando algo novo. É tudo novo, é vida nova, é tudo novo. O passado não vai se repetir. Está escrito em Naum, capítulo 1, versículo 9. Né? Abre lá. Vamos de Bíblia hoje. Naum. Vamos ver quem consegue achar Naum na Bíblia. Procura no índice. Naum. A minha página 845, né? Vamos de índice aqui, ó. Naum fica antes de Abacuque, antes de Sofonias e depois de Miqueias. Naum, versículo 9, capítulo 1, versículo 9. O que projetais vós contra o Senhor, Ele mesmo vos consumirá de todo. E aí diz assim na parte B do versículo, não se levantará por duas vezes a angústia. Não se levantará por duas vezes a angústia. O que Deus está dizendo aqui? Que você não vai ter que passar de novo o que você passou no passado. Amém? Você recebe isso? Deus está dizendo, se você passou por alguma angústia no passado, que doeu muito, que o diabo está dizendo, você vai passar de novo, e aí? Você vai aguentar passar de novo essa prova aí? Você vai aguentar chorar de novo? Sofrer de novo? Ser traído de novo? Ser humilhado de novo? Deus está dizendo, você não vai passar duas vezes pela mesma angústia. Amém? Porque Deus está fazendo uma coisa nova. É algo novo. É tudo novo. O que passou, passou. E outra coisa, a gente tem essa mania, né? De olhar para o passado também, para as coisas boas que aconteceram no passado. Aí aquilo que foi bom a gente quer que repita, né? Mas eu acredito que nem isso que Deus quer fazer repetir, porque Deus quer fazer tudo novo. Amém. É tudo novo. Amém.
É vida nova, é tudo novo. Então Deus está nos dizendo nessa noite, de uma vez por todas, pare de olhar para trás. Pare de lembrar do teu passado. Pare de ficar dando ouvido para o inimigo, achando que vai ser como no passado. Não vai ser. O passado não vai voltar mais. É algo novo que Ele está fazendo. É tudo novo. Amém? Deus é criativo. Deus não é que nem nós, que às vezes falta criatividade e a gente acaba, vai fazendo lá um trabalhinho de escola com as crianças. Eu vou usar aquela técnica que eu já aprendi lá na escola, vou repetir, Deus não repete nunca. Ele falou que do nosso interior fluiria um rio, uma fonte de água viva. É algo que é inesgotável. A criatividade de Deus é inesgotável. Ele não precisa repetir nada. É tudo novo. Amém? E ele pergunta, será que a gente não está percebendo? Deus está fazendo algo novo. Amém? Ele está prometendo, eu vou colocar caminhos no deserto, rios no ermo. Ele vai dar de beber ao seu povo. Não vai faltar palavra na nossa boca para alimentar essa multidão de pessoas sedentas aí fora. Aí fora tem uma multidão de pessoas sedentas. E quem vocês acham que Deus vai usar para matar a sede desse povo, Vós todos que têm sede de vinho das águas. Quem que vai matar a sede desse povo? Somos nós. Somos nós. Amém? Glórias a Jesus. Aleluia. Aleluia. É tudo novo. Só existe, amados, uma única situação que Deus permite a gente tocar em alguns pontos do passado. Só existe uma única situação. Quando existe alguma coisa do nosso passado que ainda não foi resolvido, que ainda não foi curado, Deus permite muitas vezes que eu toque em alguma situação do passado para que haja uma cura definitiva. A partir do momento que houve a cura, foi sarado, eu não tenho mais o direito de ficar lembrando do passado. Olha o que eu tenho que lembrar. Abra aí em Lamentações de Jeremias. Lamentações de Jeremias, capítulo de número 3. Jeremias, amados, era um profeta. Lamentações de Jeremias, que é depois de Jeremias, capítulo de número 3. Jeremias talvez foi um dos profetas que mais sofreu na história bíblica, porque ele foi um profeta que ele profetizou a destruição de Jerusalém, ele profetizou o cativeiro dos judeus, ninguém deu ouvido para ele, ninguém acreditou na palavra dele, ninguém considerou o que ele falou. Foi um profeta que ninguém escutou ele, ninguém, simplesmente ninguém. E ele viu com os próprios olhos o cumprimento da profecia. Ele viu Jerusalém ser sitiada pelo rei Nabucodonosor, ele viu os seus concidadãos serem presos, serem levados cativos, prisioneiros, para ficar presos na Babilônia durante 70 anos. Ele viu todo aquele sofrimento que ele havia profetizado sem poder fazer nada. Por isso, Lamentações de Jeremias é uma carta, é um livro inteirinho de lágrimas. O que são as lamentações? São as lágrimas de Jeremias. E um profeta, em meio a lágrimas, ele vai dizer no versículo 17 do capítulo 3: fui privado de paz. Lamentações 3,17. Fui privado de paz, esqueci-me do que seja a prosperidade. Esqueceu da prosperidade. Então eu disse, pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor. Perdeu a prosperidade, perdeu a esperança. Mas, ele diz, lembra-te da minha aflição, do meu pranto, e do absinto e da amargura. Minha alma certamente se lembra, e se abate dentro de mim. Quando ele lembrava de tudo que ele viu com os olhos dele, a alma dele se abatia.
No entanto, ele tomou uma decisão. Entretanto, disso eu me recordo. E, portanto, eu tenho esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, pois suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para aquele que nele espera, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Amém? A pastora Ana Paula Valadão fez uma música, né? Inspirado em Lamentações de Jeremias. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Amados, nós precisamos trazer à memória aquilo que dá esperança. Se tem alguma coisa do nosso passado que nos feriu, se tem alguma coisa que o nosso passado que nos magoou, não permita esse pensamento entrar na tua mente de novo. Não deixe. A palavra de Deus está dizendo, não lembreis das coisas passadas, nem considerais as antigas. A Bíblia diz, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há algum louvor, se há algum canto espiritual, nisso deve ocupar os vossos corações. Eu não posso deixar que nenhum pensamento de medo, de dúvida, de desânimo, coisa ruim, coisa do passado que não deu certo, coisa do passado que feriu, coisa do passado que magoou, eu nem tenho que pensar, eu não tenho que considerar isso. Isso passou, não vai se repetir. Não passarás pela mesma angústia 2 vezes, não vai. Em nome de Jesus, não vai. Amém? Amém. É tudo novo, é vida nova. Deus está começando uma nova estação. Não admita, a partir de hoje, se vier qualquer pensamento negativo, pensamento de desesperança, pensamento de angústia, pensamento de dor, pensamento de medo, não aceite. Amém? Amém. O nosso Deus está no trono. Ele não perdeu o reinado. E as promessas que Deus tem para nós são pensamentos de paz e não de mal, para nos dar um futuro de esperança. Isso foi o próprio Jeremias que Deus compartilhou com ele. Né? Bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal. Os planos que Deus tem para nós são planos bons, mas o diabo está o tempo todo tentando fazer a gente crer que Deus tem plano ruim para a gente. Que tem plano mal. Não, você já sofreu no passado, você já passou alguma prova doída, você já passou alguma situação de dor, então vai se repetir tudo igualzinho. Mas nessa noite Deus me trouxe aqui para dizer que não vai repetir. Porque os planos que Deus tem para nós é planos de paz, para nos dar um futuro de esperança. Amém? Vamos ficar de pé? Glórias a Jesus. Glórias a Jesus. Deus começou um novo momento para a sua igreja. Ele vai, como diz a palavra de Deus, Ele vai enxugar dos nossos olhos toda a nossa lágrima. E eu creio que essa lágrima não será enxugada só lá no céu. Aqui na terra também Ele vai muitas vezes enxugar a nossa lágrima. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E durante muito tempo, quando eu ouvi essa palavra, eu achava que o choro durar uma noite, quer dizer que quando alguém pregava isso num culto, quer dizer que se eu chorei até hoje à noite, amanhã de manhã cedo, eu vou acordar rindo, né? E depois de muito tempo eu descobri que quando a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, o que é uma noite? Uma noite é uma estação, uma noite é um período de tempo. Então quando a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, Deus está falando, o choro na tua vida, ele pode durar um período, ele pode durar uma estação, ele pode durar uma fase. Mas a alegria vem pela manhã. Ou seja, chega uma hora, amados, que Deus vira uma chave. Chega uma hora que Deus diz, basta. Basta. Lembra quando o povo estava oprimido lá nas garras de Faraó? Que aquele povo, a Bíblia diz em Êxodo, capítulo de número
Vamos ver se eu acho aqui. Faz tempo que eu não prego sobre isso, né? Tá gravando aí, tá? Eu sei. Tá tudo certo. Êxodo, capítulo de número 2, versículo de número 23. Êxodo 2, versículo 23. O Espírito Santo não foi embora, tá? Está aqui ainda. E vai continuar, porque ele está dentro de nós, né? Êxodo 2, 23. Depois de muitos dias, morreu o rei do Egito. E os filhos de Israel gemiam sob a servidão. E por causa dela clamaram. E o seu clamor subiu a Deus. Ouviu Deus o seu gemido e se lembrou da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. Atentou Deus para os filhos de Israel e Deus os conheceu. Eu quero usar essa palavra para dizer que chega uma hora na nossa vida que Deus, Ele presta atenção no teu clamor. Quando você está muito tempo orando, muito tempo chorando, muito tempo clamando, chega uma hora que Deus diz, basta, chega. Quando Deus viu que aquele povo, Deus não aguentava mais de ver aquele povo sofrer na mão daquele faraó tirano. E Deus disse, chegou uma hora que Deus disse, basta. E foi a hora que Deus levanta um homem chamado Moisés. Aí Deus vem e aparece numa sarça ardente que não se consumia. E ele então diz para Moisés, eu agora vou te enviar diante de Faraó. E Moisés então pergunta, mas Senhor, se alguém perguntar quem que está me enviando, Deus disse, olha, vai lá e diga, eu sou o que sou. Dirás aos filhos de Israel, eu sou, enviou a vós. Disse mais a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vocês. Este é o meu nome eternamente, este é o meu memorial de geração em geração. Então chega uma hora, amados, que Deus dá um basta. E Ele levanta um Moisés na tua direção. Deus levanta um libertador para mudar o nosso destino, para mudar a nossa história, para mudar o momento, para fazer cessar as lágrimas. Porque se nós não aguentamos de ver um filho chorando, eu não aguento. Tem gente aqui que é forte, né? Doris tem cara de ser forte. Mas se eu ver um filho chorando muito tempo, meu Deus, tá louco. Eu já dou um jeito. O que é? Comida? O que é? É o suquinho? É o todinho? O pai compra agora. Para de chorar, é o miojo, né? Eu vou lá, eu faço. Pai, eu quero suco. O que é? Limão? Né? Porque é terrível ficar vendo um filho chorar, né? Você acha que Deus, que é muito melhor que nós, chega uma hora que Ele não aguenta mais de ver os seus filhos chorar. Então eu quero declarar nessa noite que Deus viu o teu choro, Deus viu as tuas lágrimas e Ele vai mudar as circunstâncias. Eu não sei o que está te incomodando, eu não sei o que está te perturbando, eu não sei onde é que está doendo, por que está doendo, mas Deus está dizendo, eu estou fazendo uma coisa nova. Amém. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem aí. Glória a Deus. Amém? Levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Levanta-te. Resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Amém? Feche seus olhos, eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, Pai. Estão aqui as tuas filhas, ó Pai. Amém. Estão aqui os teus filhos, ó Pai. Muitos de nós, ó Pai. Muitos de nós já gastamos todo o nosso estoque de lágrimas, Pai. Muitos de nós aqui já gastamos um estoque de lágrimas. Orando muitas vezes pela família, orando por uma situação não resolvida, orando por situações que parecem nunca mudar. Mas em nome de Jesus, eu quero declarar que o Senhor está começando um tempo novo. O Senhor está fazendo algo novo. O Senhor é aquele que apaga o teu passado, Ele não se lembra mais. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Oh, pare de dar ouvido para o inimigo, fazer você lembrar do teu passado. Pare de aceitar o inimigo te acusando de erros que você cometeu no passado. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Deus é aquele que já te perdoou. Ele já pagou o teu passado. Ele começou algo novo.
É tudo novo, é vida nova, é um novo momento, é uma nova estação. Ele vai enxugar as tuas lágrimas. Ele apaga o teu passado, ele começa algo novo. É tudo novo. É tudo novo, é tudo novo. Eu estou fazendo algo novo na terra. Aleluia. Pare de olhar para trás. Pare de olhar para trás. Esquece o teu passado, é tudo novo. É tudo novo. Quem recebe essa palavra? Quem recebe essa palavra? É tudo novo. É tudo novo. Não vai ser como no passado. É tudo novo. Deus é criativo. Ele vai arrancar do teu olho toda lágrima. Toda lágrima. Toda lágrima. Toda lágrima. Ele vai enxugar dos teus olhos toda lágrima. Ele vai estartar um sorriso novo nos teus lábios. Você vai poder cantar o hino da vitória. Aleluia. Aleluia. Oh Espírito Santo. Oh Espírito Viver algo novo.
misericórdia para nossas vidas, Senhor. Incendeia, Senhor, esse lugar, Senhor. Oh, Senhor, com esperança da brasa doce, Senhor, incendeia a tua igreja, Senhor. Derrama, Senhor, da tua graça, Senhor, da tua unção, Senhor, do seu poder, do teu Espírito Santo, Senhor, nesse lugar, Senhor. Vem nos abraçar, Ó Pai Santo, Pai amado, existem alguns de nós, ó Pai, já passamos por tantos desafios, Pai, passamos por tantas provas, Pai, tantas decepções com homens, tantas frustrações, tantas guerras, Pai, tantos desafios, tantas circunstâncias negativas, Pai, que a nossa mente, nosso coração já não consegue mais acreditar no futuro de esperança, já não consegue mais acreditar que o Senhor realmente tem algo novo. Mas essa noite, Pai, pelo poder do Teu Espírito Santo, Pai, que o Senhor venha promover uma cura sobrenatural.
Que o Senhor venha promovendo uma cura, uma limpeza sobrenatural na nossa mente, Pai. Que o Senhor venha apagar todo o registro do passado, toda memória negativa, toda memória de dor, todo trauma. Ó Pai, que o Senhor venha remover todo o trauma, Senhor. Todo o trauma do passado, Pai. Que seja restaurado, eliminado, curado. Ó Pai, que o Senhor venha nos dar memórias novas, memórias de alegria, Pai. Memórias de esperança, memórias de um futuro de esperança, Senhor. Que todo passado de trauma, que todo passado de dor, que todo passado de angústia fique para trás. E que a partir do dia de hoje, Pai, nós possamos, como um poderoso exército, marchar para frente, olhando para o autor e consumador da nossa fé, como um poderoso exército, cheio de fé, de esperança e de certeza que o Senhor já começou algo novo e que tudo se faz novo, porque está escrito, Senhor, que o Senhor é aquele que faz nova todas as coisas. Tu és o Deus dos novos começos, Pai, e o Senhor faz tudo novo, Pai, tudo novo. Tudo novo. Eu quero profetizar que todos que aqui estão vão contemplar com seus próprios olhos, ó Pai, o Senhor fazendo coisa nova, e poderão então se alegrar por poder perceber que o Senhor está fazendo tudo novo. Aleluia. Dê um aplauso ao Senhor Jesus. A Ele toda a glória. Diga: eu recebo.